Aí eu parei no Val Capelli, né, que ele fala da metafísica, então assim, tem muitas coisas que você, no seu pensamento e no seu sentimento, você fica tanto naquilo, que daí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí daqui a pouco você já tá pensando, 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 pensando. E aí isso você vai materializando, entendeu? Então, para você desfazer, você tem que saber, que nem você vai lá e procura. Tô sentindo, como que você vai procurar? Você pode procurar tanto na internet ou no YouTube. Metafísica do fígado, metafísica do coração, metafísica tal coisa, metafísica tal coisa. E aí ele vai te mostrar qual é a forma que você está pensando e como que você vai despensar isso. Não existe essa palavra, mas você vai desfazer o que você fez para o seu corpo voltar ao normal, entendeu? E a luzinha vai te ajudar também, se você tiver, né? Como fazer alguma coisa, ou colocar uma camiseta de alguma cor que, tipo, tenha, colocar algumas coisas que tenham aquela cor para te ajudar, entendeu? Vai puxar aquela energia para você. Depois do Val Capelli, tem a medicina chinesa. Medicina chinesa é uma medicina que vem lá do Oriente, né? Tipo, oriental. Então, ela é milenar, é antes da ocidental, né? Então, todo o conhecimento que eles têm sobre as coisas, sobre os meridianos, a acupuntura, tipo, cada pontinho do seu corpo, você consegue acessar, tipo, seus órgãos, entendeu? Tipo, tanto nos pés, nas mãos, no seu rosto, você consegue, né, que eles chamam de reflexologia, né? E aí, você já percebeu que às vezes você tá com alguma coisa, tipo, no seu corpo, sentindo alguma coisa, e aí aquela parte da sua mão, ou aquela parte do seu pé, assim, que você não pode encostar, que tá doendo, ou às vezes umas dorzinhas que dá, tipo, bem aqui assim, ou dores aqui assim, enfim, alguns pontos da sua cabeça. Então aí você coloca lá no Google, reflexologia do rosto, ou reflexologia da mão, reflexologia dos pés. Aí vai aparecer um mapa, né, com todos, tipo assim, digita aí que você vai ver. Tipo, ele vai aparecer um órgão e o lugarzinho que fica. Aí você fica lá massageando, daqui a pouco melhora, e daqui a pouco, tipo, você sente que até começa a sentir, tipo, é muito louco, é muito legal, entendeu? Então por que você não vai usar uma coisa tão legal, né? Tipo, que funciona, né? E eles são muito sábios, né? Tipo, através do, tipo, chás, através das orientações de alimentos, tipo assim, se você tá com resfriado, se você tá, tipo, tossindo, espirrando, soltando muco, você não pode ficar tomando leite, comendo queijo, açúcar, porque essas coisas, em contato com o seu corpo, ele vai dar umidade. Então, se você já está com umidade dentro do seu corpo, você tem que consumir alimentos que vai tirar essa umidade para você melhorar. Agora, tipo assim, você está doente, aí você vai tomar leite, aí você vai. Eu tinha muita rinite, nossa, muitos anos tratando rinite, tratando rinite, tratando rinite. É aquela coisa, nariz escorrendo, e espirrando, e toma enfim, não pode falar nome de remédio. Toma remédio, toma remédio, toma remédio. E nada, resolve. Aí quando eu comecei a conhecer essas medicina chinesa, meu Deus, foi tipo um escândalo na minha vida também, entendeu? Por quê? Porque você começa a aprender muitas coisas, tipo assim, tipo de alimentos, tipo assim, tô sentindo tal coisa. Tipo, eu não vou decorar um livro, eu não vou decorar o que a pessoa tá falando, mas só de eu tô sentindo tal coisa, eu vou lá e procuro, medicina chinesa, tal coisa. Rinite que seja, ou problemas de coração, problemas de ovários policísticos, enfim, o que você está sentindo, coloca lá, medicina chinesa. E vai aparecer tudo o que aquilo vem, o pensamento que aquilo está gerando, o sentimento que aquilo está gerando. Da mesma forma que a metafísica. É o mesmo caminho. E aí, o que você pode fazer para melhorar? Você pode também fazer acupuntura.
né? Mas você vai mudar aquilo através não de medicamentos, mas de formas de mudar a sua rotina, formas de mudar a alimentação. Então aquilo é muito mais natural, né? Do que ficar tomando um entupino de remédio. Que o remédio, ele vai ajudar você na crise, né? Eu sou muito a favor de remédio. Quando eu estava com as minhas crises de depressão, o que me ajudou também muito a me tirar da crise foi o remédio. Só que eu não vou ficar escorada no remédio, porque senão eu estaria tomando remédio até hoje com a dosagem muito mais alta do que eu comecei, né? Então hoje, graças a Deus, eu não tomo remédio, não tenho depressão, sei muito bem lidar com os meus sentimentos. Então, nessa parte da medicina chinesa, você vai aprender de forma natural a se tratar, né? Então, desse ramo eu tenho a Cláudia Siqueira, Raquel Terra, tem o canal Segredo dos Mestres e Facilitando a Acupuntura. Nesses canais vocês vão ter muita coisa. Vocês podem passear de um para o outro, estuda bastante e aí não fica com aquilo na cabeça, não vou ver porque eu vou ter que decorar. Não. Conforme você vai passando a sua vida, você vai tendo alguns seus probleminhas do dia a dia, suas dores do dia a dia, você vai lá e procura, daqui a pouco você não precisa ficar lá em cima olhando. Você vai lembrar, então aí você vai saber que se você comer o gergelim preto, você vai fortalecer o seu rim. Então aí você tá sentindo que tá com a imunidade muito baixa, você vai vai procurar a lista de alimentos e vai começar a comer mais aqueles alimentos que vão fortalecer o seu rim. E aí você fortalecendo o seu rim, seu sistema imunológico vai ficar mais forte. Como que você vai tratar o seu sangue, do coração, o fígado, o pâncreas e tudo isso, né? Então, acho muito, muito interessante. Dermatologista, Patrícia Elias. Tem muitas coisas que ela faz sobre tratamento de pele, sobre cosméticos naturais para você deixar um pouco de lado as coisas que a gente compra tanto, né, e fazer em casa, usar mais óleos essenciais, óleo de coco, para você, se manter, a sua pele mais hidratada, assim, mas de uma forma, por dentro, por fora, né, tomar água também, né, as dicas de comida, porque, sua pele é o que você come também, entendeu? Então, se a sua alimentação tá boa, ela vai te passar várias coisas, assim, para você comer, coisas que você pode passar na pele, que no caso é a aloe vera, da babosa, né, pode passar no cabelo, no rosto, na pele, óleos essenciais, óleo de coco, enfim, muitas coisas que ela tem que ela sabe e ela tem para oferecer, e ela também oferece os tratamentos dela, né? Então, fique à vontade também, vou colocar na descrição. E biologia, professor Samuel Cunha. Ele tem um canal que ele fala sobre biologia no geral, né? Dos seres vivos, dos animais, das plantas, né? Mas, assim, o que eu achei bastante interessante foi o dos seres humanos, né? Dos animais e as plantas eu realmente não olhei muito, mas dos seres humanos eu olhei, porque para você entender muitas coisas, até, da medicina chinesa, da metafísica, tudo isso é muito mais fácil a compreensão quando você começa a compreender como é que você funciona, né? Você tem um manual de instrução, né? Então, saber, como é que é formada a sua célula, desde quando você foi da sua gestação, né? E como que você foi crescendo, como que o seu corpo foi formado, quais são as funções, né? Do pulmão, do coração, do estômago, os seus sistemas, né? Que é o sistema respiratório, o sistema nervoso, o sistema digestório. Eu já tive tudo isso, né, desses estudos de biologia quando eu fiz o curso de educação física. Porém, quando você faz a faculdade, as coisas
elas são explicadas, tipo, generalizadas, né? Você aprende um pouco de cada coisa, porque é muito conteúdo, né? Tipo, uma faculdade toda. Então, com o Samuel Cunha, né, professor de biologia, ele dá aula para, tipo, que todo mundo consegue entender. É muito legal a didática dele, né? Se você entrar lá, você vai ver você mesmo, assim, o jeito que ele ensina, assim, é um jeito que é muito fácil de entender. E aí você começa do básico, né, das células, e vai indo pro corpo, né, como é que funcionam os sistemas, aí depois tem o sistema separadinho, e aí vai indo, entendeu? E você entendendo como que você funciona, aí você começa a pegar, tipo, a medicina chinesa, você vai entender muito mais fácil. Você não vai te doer tanto a sua cabeça para entender o que está se falando, porque você já vai ter uma base, entendeu? Que às vezes você não conseguiu prestar atenção quando você estava na escola, porque ensino de escola é complicado, né? Você entra, você aprende muito pouco, né? E aí você na sua casa, você assistindo um vídeo porque você quer, que você está interessado, vai entrar muito mais fácil. E outra, não vai ter distrações, né? Pessoas falando, pessoas subindo na mesa, pessoa correndo, pessoa entrando, pessoa saindo, professor discutindo com o aluno discutindo com o professor. Então o professor faz uma videoaula e você, tipo, não vai esquecer. Você vai pegar, você vai anotar. Eu gosto muito de escrever, fazer os desenhos, tudo. Ah, esqueci, não entendi o que ele falou, volta um pouquinho. Ah, não entendi, voltei. Ah, não entendi. Ah, entrou, pronto. Entendeu? E passa pra frente. Agora, quando você tá na sala de aula, às vezes você não entende, o professor às vezes não tem tempo de voltar, ou fala assim, não tem como. E aí depois você já esqueceu, então eu acho que videoaula é muito, 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 muito interessante, entendeu? E as aulas dele são muito legais. Então, é isso. Se você quer aprender sobre hipnoterapia, o Lucas Naves, ele tem o canal dele, que ele também explica como é que funciona a hipnose e tudo mais. Porém, além de estudar hipnose, seria bom, se você tiver interesse, uma vez na vida, tipo, se você tiver alguma coisa de algum vício ou alguma coisa que te trava, seria bom, muito interessante você participar, porque é muito válido, funciona e não tem preço. Não tem preço. Sobre psicologia, é muito importante. A saúde mental é uma coisa que tem muito preconceito. Por quê? Porque as pessoas vão no médico malemar, no clínico geral, né? Tipo, só quando tá... Não vou falar a palavra. Aí, quando está nesse estado, aí que vai procurar o médico, aí vai fazer o exame, já está em estado grave, já está... Tem que fazer cirurgia, tem que fazer... entendeu? E a cabeça nem se fala, né? Tipo, ninguém quase procura. Raras pessoas que se importam com isso. E é uma das coisas muito interessantes, né? De você dar uma atenção para isso. Por quê? Porque você conseguindo entender a psicologia, você vai conseguir entender por que que você é como você é, por que que você faz as coisas que você faz, porque você pensa da forma que você pensa. E aí você se entendendo aqui dentro, você vai conseguir tolerar, você vai conseguir respeitar, você vai conseguir entender a pessoa que está na sua frente, né? Então você não vai perder a paciência, você não vai, tipo, você vai ser mais empático, né? Porque daí você se tendo essa visão de dentro de você, saber coisas que você não sabia e que você pode melhorar, você vai se consertar, entendeu? Porque a gente tipo assim, em primeiro momento, a gente é o retrato do que fizeram com a gente, né? Como criaram, o que ensinaram, o que era certo, o que era errado, o que você pode, o que você não pode. Aí, a partir do momento que você decide
pelo livre-arbítrio que Deus te deu e pelo direito de pessoa que você tem, você vai procurar, né? Tanto no estudo, ou você vai no psicólogo, mas não adianta também você só ir no psicólogo, né? O interesse, porque assim, o psicólogo, ele tá ali na sala com você, ele vai conversar com você. Mas depois que você sair da sala dele, é você com você, entendeu? Tipo, é igual o médico, igual o nutricionista, ele não vai, o professor de educação física. É muito válido você aprender com não só puxar informação, tipo, fazer o que ele tá mandando você fazer. É muito bom, porque se você não fizer, você vai continuar na mesma que você tá. Então, se você pelo menos tiver a humildade de escutar a pessoa que tem uma experiência, que estudou para estar ali, e você fizer o que ela tá te falando, você vai melhorar, né? Mas se você procurar ir a fundo e estudar um pouquinho, mesmo que ele estudou, você vai conseguir fazer a mesma coisa, você vai conseguir trazer o psicólogo para dentro da sua cabeça e nas vezes que você precisar, você vai lembrar, você vai saber quais as perguntas que você tem que fazer para você chegar naquele ponto, né? Você vai, tipo assim, o médico, você passou no, que nem eu mesmo. Um tempo atrás eu tinha muito problemas de refluxo, de dor de estômago, de desconforto e tal. E na época que eu tava pesando uns 96 quilos, né? Por que que eu tava com dor de estômago, né? Não diga. Então, mas aí o médico, o endocrinologista passou, só se você nunca vai conseguir se curar, você vai conseguir tratar. Aí ele falou, ó, você tem que colocar, quando você for deitar, não deita reto, coloca alguma coisa assim, tipo, nas suas costas, assim, ou coloca um calço na sua cama, para ela ficar, tipo, nessa posição aqui, para você, pro líquido que tá no estômago não subir e irritar o seu esôfago, né? Não evita açúcar, evita fritura, evita café, evita não sei o que, E aí, tipo assim, ele colocando isso pra mim, que eu não ia curar, eu meio que me desafiei, tá bom então. Só que eu também não fui pra casa, né? E não falei assim, não, o médico. Não, vou fazer o que ele tá falando e vou melhorar, vou curar. E curei. Mudei a alimentação, fiz tudo o que ele falou, já cortei e tal, não sei o que, por um tempo. Hoje em dia eu como açúcar, eu como fritura, como bolo, tomo café, como pastel, sabe? Tipo, não tem problema, nunca mais vou fazer, não. Só que, não, como eu era antes, desenfreada, vou comer tudo, vou tomar tudo, e você está sobrecarregando o seu estômago, né? Você tá, tipo, fazendo aquilo todo dia você faz isso, todo dia, você vai irritar. E outra, outra coisa que ele também falou que é muito interessante, nunca é só o fato do que você está fazendo, e também a parte das suas emoções, tipo, o estresse. Se você está estressado, se você está irritado, o seu corpo vai criar substâncias ácidas. E aí você come coisas ácidas, você vai deixar aquilo ácido ao cubo, né? Você vai deixar aquilo muito ácido. Então aquilo vai ficar fervendo dentro de você, pela raiva e pela irritação, pelo estresse, sabe? Tipo, você fica todo dia se colocando, eu tô estressada, eu não gosto disso, mas você vai. Eu tô estressada, eu não gosto disso, mas eu tenho que estar ali. Eu não gosto, mas eu vou. E eu faço, não sei o quê, eu tô irritada, eu não gosto disso. Em vez de você mudar a situação, tipo assim, não, vou sair, vou para outro lugar, vou fazer outra coisa, vou confiar em Deus, porque eu não sou escravo de ninguém, entendeu? Tipo, não tô aqui pra morrer aqui, entendeu? Então, vou sair daqui. E eu confio em Deus, seja o que Deus quiser. E sai, e Deus te dá a mão quando você faz isso, entendeu? E beleza.
e você tira o fato que te dá estresse. Ou então, tipo assim, eu não consigo lidar com os meus sentimentos. Aí você aprendendo a lidar com os seus sentimentos, você transmuta, você, tipo assim, acontece de novo aquela situação que te deixa irritado, você aprendendo a transmutar aquilo dentro de você, procurar outro sentido, tirar o gatilho, aquilo daqui a pouco passa na sua frente, você nem vê, não te irrita mais, você tá zen, entendeu? Tipo, mas é uma questão de você querer, né? Se você não quiser, Deus não pode fazer nada se você não quiser. Porque ele te dá o livre-arbítrio, né? Enfim, então você estudando a psicologia, você não vai deixar tudo na mão do psicólogo. Eu não estou dizendo para você estudar psicologia e não ir no psicólogo. Eu estou dizendo para, se você está incomodado com seus pensamentos, com seus sentimentos, não sabe o que fazer com isso, não tem com quem conversar. Porque, tipo assim, tem muita gente, eu me incluo no mesmo saquinho, que não tinha com quem conversar, que ninguém ia me entender se eu fosse falar. Então, se eu não procurasse o psicólogo, eu ia explodir, eu ia fazer alguma coisa ruim comigo, não com os outros. Tem gente que explode pra fora, né? Eu sou das que explode pra dentro, então eu ia acabar me fazendo mal. Então, eu indo no médico, dividindo com alguém que não vai me julgar, que não vai... que não está envolvido com o meu problema, que não é ninguém da minha família que vai ficar falando na minha orelha, né? Que vai me ouvir, que está sentado ali, que estudou para sentar ali do outro lado, escutar tudo que eu tenho para falar e fazer as perguntas, e eu vou chegar na conclusão, e às vezes vai mostrar pontos de vista que eu não estou vendo. Por exemplo, essa caixinha aqui, é muito simples, o livro. Você tá vendo a parte de trás, eu tô vendo a parte da frente. Mas daí ele vai te ensinar você a fazer isso aqui, ó. Mas se você olhar pra cá, você vai ver que aqui tem as folhas das páginas, porque esse não é só um papel, né? Tipo, na verdade ele tem várias folhas. Então aqui eu vou ver, tem várias folhas, mas eu não sabia, pra mim aqui eu tava tendo essa visão que era só um papel, mas ele me mostrou aqui. E aí, só que tem esse lado, aí aqui tem mais um lado, e aqui tem mais um lado. Inclusive parece a minha música, Jaqueline. E aqui, o lado que você estava vendo. Então, ele vai te mostrar a enxergar o mundo desse jeito. Então, aí depois que você saiu do psicólogo, você vai levar aquilo com você. Então, você meio que vai pegar um pouquinho do psicólogo e vai carregar com você. Porque no dia que você tiver, você não tem um psicólogo, você vai fazer o quê? O psicólogo viajou. O psicólogo foi não sei pra onde. Não tem psicólogo. De noite, você tá no meio de uma crise. O que você vai fazer? Você vai usar aquilo que você sabe. Então aí você vai lembrar daquilo que ele te ensinou e você vai fazer. E aí você, tendo essa sensibilidade, você vai começar a estudar, né? E aí você vai estudar Freud, você vai estudar Jung, você vai estudar o Reich, entendeu? Tipo, cada um desses psicólogos vão estudar uma parte da psicologia, né? Freud, ele fala muito, tipo, das 3 fases, né? Tipo, e aí você aprende, tipo, a maneira, a visão que o Freud tinha, né? Por que você faz as coisas que você faz, né? O id, o ego, o superego, né? Que são, tipo assim, você tá no meio do fogo cruzado, e você que tem que tomar decisão, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Só que daí você vê que no fundo você tem que dar um passinho para trás e fazer esses dois se encontrarem, fazer as pazes. Aí você entra, entendeu? Tipo, não tem nem o daqui que é o melhor do que aqui, aqui é melhor do que aqui, não. Você sai do meio da briga, você aprende o enigma da esfinge. E aí o Reich, ele vai falar sobre os traços de caráter. Tipo assim, eu acho muito interessante os traços de caráter, porque me ajudou muito, muito, muito mesmo a compreender, tipo, mais do que o Freud. O Jung também, ele fala sobre
arquétipos, né, que são tipo o inconsciente coletivo, né? Então, por exemplo, os animais, que tal animal tem medo só de ver a sombra de tal animal, ele já tem medo, por quê? Porque na mente dele já tem um arquétipo e ele é pra sentir medo quando ele vê aquilo. Então, tipo assim, você começa a entender por que que você, os símbolos, né, as coisas simbólicas. Você vê uma coisa, você tem um sentimento. Você vê tal coisa, isso te traz um sentimento ruim, uma coisa vai te dar um sentimento bom. São símbolos, né? Então, é a linguagem que o Jung passa. Então, é interessante também.